personagem que sentiu essa presença de Deus, como cada um de nós sentimos. Cada um sente essa presença dentro de uma questão muito pessoal. Uns sentem de um jeito, outros sentem de outro. Mas eu quero seguir essa linha de pensamento desse louvor que fala sobre oração. Eu iniciei uma série de mensagens todas as quartas-feiras falando sobre temporada no deserto, uma série de mensagens onde nós falamos aquilo que não é o deserto, aquilo que é deserto, sobre as provações que nós encontramos no meio do deserto e até chegar à vitória no deserto. E eu tenho ensinado à igreja a importância do deserto na vida do cristão. O deserto, ele pode ser um lugar, como pode ser um estado também. Um lugar inabitado, um lugar de sol e areia, um lugar com dificuldades para caminhar. Mas o deserto também pode ser um estado interior no qual a pessoa vive. Poucas coisas têm vida no deserto, poucas vegetações, água é limitada, tudo é muito difícil. Mas Deus, ele, na sua soberania, que significa o governo de Deus sobre todas as coisas, Deus usou o deserto como uma ferramenta de ensino para o povo de Israel. E Deus, ele guiou Israel por 40 anos pelo deserto. Uma caminhada que tinha um tempo de duração de pouco mais de 30 dias. A distância do Egito à terra de Canaã tinha aproximadamente 450 quilômetros. Não há nenhuma razão, geograficamente falando, para que aquela caminhada durasse 40 anos. Na lógica, aquela caminhada duraria apenas 30 dias, 450 quilômetros. Mas vários fatores contribuíram de forma negativa para que aquela caminhada durasse uma eternidade para alguns. Porque uma geração morreu no deserto. Uma geração foi sepultada no deserto e não entrou na terra de Canaã. Uma geração que viu o poder sobrenatural de Deus destruindo o Egito. Uma geração que viu o mar vermelho se abrir. Uma geração que teve uma experiência com Deus. Uma geração que visualizou o poder de Deus. Mas uma geração que caminhou logo no início, misturado com outros povos pagãos, que também eram escravos do Egito. Povos conhecidos como murmuradores. Povos que não tinham no início uma aliança com Deus. Mas pela misericórdia do Senhor também foram libertos naquela ocasião. E a convivência com aquelas pessoas influenciou o coração do povo de Israel. O povo de Israel, ao sair do Egito, eles não saíram com as suas mãos vazias. Saíram com o melhor daquela terra. Saíram com ouro, com prata, saíram com tecidos finíssimos. Um povo que durante a caminhada questionou o seu líder. Perguntou a Moisés se eles iriam morrer no deserto. Porque se fosse para morrer no deserto, melhor seria continuar sendo escravo lá no Egito. Porque lá tinha cebola, lá tinha pepino. O povo estava insatisfeito com tudo. Houve um momento em que Moisés perdeu a paciência. Ele bateu na rocha, porque o povo queria água. Houve um momento em que Deus levou Moisés até um monte para receber dele uma revelação, receber as tábuas das leis, queria dirigir e governar a vida moral e espiritual de Israel. Foi nesse período em que o líder se ausentou. Foi nesse período que aquelas pessoas usaram todo o ouro e toda a prata que eles tinham para construir objetos de idolatria. Foi nesse momento em que o tecido fino
foi usado para fazer roupas finas para dançar diante daquele bezerro de ouro. Aquele povo que saiu com a mão cheia de riqueza, foi esse povo que foi consumido pela areia, tragado pelo deserto. Foi esse povo em que Deus ordenou Moisés que separasse 12 príncipes, os maiorais de cada tribo, para conhecer a terra prometida e visualizar a promessa. Mesmo assim, eles não conseguiram enxergar o poder de Deus. Eles viram os gigantes, se viram como gafanhotos diante daqueles gigantes e esqueceram-se da promessa. Mais uma vez, a maioria conseguiu persuadir a multidão, mas sempre no meio dos murmuradores existem aqueles que acreditam na promessa do Senhor. Daquela geração que saiu do Egito, maior de 20 anos, com exceção da geração de Josué e Caleb, conseguiram entrar na terra prometida. E quando eu olho para a história de Jó, eu vejo um homem que a Bíblia fala no capítulo 1, homem íntegro, homem reto, homem que desviava-se do mal, homem que era temente a Deus, um homem de negócio, um homem muito rico, o homem mais rico da face da terra naquela época, um homem que conhecia Deus de ouvir falar, um homem que talvez, baseado nessa fala, tivesse um conhecimento ainda limitado de Deus, que consagrava ofertas ao Senhor pelos seus filhos e pela sua família. A história de Jó é uma história de um homem que sofreu, que passou por adversidade, mas em momento algum ele amaldiçoou o seu próprio Deus. Um homem que perdeu bens materiais, perdeu filhos, um homem cuja mulher mandou que ele amaldiçoasse o seu próprio Deus e morresse. Um homem que nesse momento foi até abandonado literalmente pela mulher. Um homem que foi acusado de ter pecado pelos seus próprios companheiros. Um homem que foi acometido de uma enfermidade gravíssima. Mas esse homem, em momento algum, ele desistiu de acreditar que esse deserto ia acabar. Capítulo 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei aquilo que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha a humildade de Jó. Jó, ele está convicto de que Deus iria ensiná-lo aquilo que talvez ele não soubesse. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Coisas inescrutáveis, aquilo que a mente humana não pode compreender. Jó, ele sabia que nesse momento aqui Deus poderia fazer com que ele entendesse coisas que ele ainda não havia entendido. Talvez entender até o propósito daquela enfermidade. Nessa noite, eu não estou preocupado em trazer um sermão evangelístico, muito menos um sermão doutrinário ou um sermão ético. Eu quero trazer um sermão pastoral, um sermão que vai produzir em você coragem, que vai trazer consolo, que vai te fazer entender a soberania de Deus, entender o caráter de Deus. O caráter de Deus é entendido à medida que nós nos aproximamos e conhecemos mais desse Deus. O caráter de Deus é entendido e compreendido perfeitamente pelos seus atributos,
naturais, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus único, um Deus presente, através dos nomes de Deus na sua manifestação ao longo da história da Bíblia. Eu quero falar para você nessa noite, até mesmo usando o exemplo do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O deserto, ele pode ser sim um lugar ou um período de tempo pelo qual todos nós um dia iremos passar. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos achegamos ao deserto. É impossível chegar até a terra prometida sem que antes venhamos a passar pelo deserto. E eu tenho aprendido com essas mensagens que quando nós passamos pelo deserto, nós aprendemos que deserto é um tempo de sinais, é um tempo de milagres, é um tempo onde nós buscamos entender a batida do coração de Deus, é um tempo no qual Deus está nos preparando para chegar onde Ele assim prometeu que chegaríamos. Meus irmãos, não tente contornar o deserto, não tente fugir do deserto, não tente buscar atalho no deserto, não fuja da rota da terra prometida, não fuja, temos que passar por ele. É a trajetória de todo cristão que almeja conhecer o coração de Deus. Eu digo e repito, temos que conhecer o tempo em que temos vivido. Você tem que entender esse momento que você está vivendo. Você precisa olhar para as coisas ao seu redor, não somente como um olhar natural de um homem natural, um homem inclinado para as coisas da carne. Tenta entender com os olhos da fé, com os olhos espirituais. O deserto, ele nunca será um tempo negativo para aqueles que conhecem e obedecem a Deus. O deserto não é um tempo de punição. O deserto não é um tempo de reprovação. O deserto não é um lugar da sua derrota. O deserto é um lugar da gente lutar e vencer com Deus. Uma geração morreu no deserto. Pega para mim uma água, Kevin. Uma geração, sabe por quê? Faltou entendimento, faltou entender a batida do coração de Deus, faltou entender a vontade do Criador, faltou compreender e perceber o agir de Deus. O povo de Israel, quando fugia da face de Deus, caía na mão dos inimigos que Deus levantava com a sua permissão e vontade soberana para disciplinar o povo de Israel. O povo preferiu confiar nos homens do que confiar em Deus. Se viram incapazes de vencer os jebuseus, os fariseus, os amorreus na luta para entrar na terra prometida. Eu compartilhei e a Gardiane compartilhou isso conosco essa semana, a importância de sair do meio dos murmuradores no seu local de trabalho. Como tem gente que reclama, como tem gente que murmura, como tem gente que fala mal do seu chefe. Saia do meio dessas pessoas, saia do meio dessas pessoas. Essas pessoas não trazem edificação. Você será contado como murmurador, você será contado e visto como alguém problemático, alguém que tenta dividir a empresa, alguém que quer tomar o lugar do chefe. Eu não sei qual é o teu ciclo de amizade, mas procure andar com pessoas que edifiquem a sua vida. Saia do meio dos murmuradores, porque eles vão te levar para longe da promessa de Deus. Amém? Eu não sei qual é a tua companhia, eu não sei quem são teus amigos, eu não conheço o teu ambiente profissional, eu não conheço a vida que você leva na família, eu não conheço o teu perfil, mas se tu és um murmurador, larga essa boca com sabão, meu irmão, e vai estar para perto de Deus, querido. É a tua murmuração está te levando para longe da promessa de Deus. Lamentavelmente isso é uma verdade, porque deserto não é tempo de punição, não é tempo de reprovação, não é lugar de derrota, mas deserto, para quem é servo, para quem é obediente, é lugar de lutar e de vencer com Deus. Chega um momento na vida do crente, na vida daquele que é fiel, é a hora em que o nosso caráter ele tem que ser aperfeiçoado, e o nosso caráter
na alegria, amigo é na tristeza, amigo é na saúde, amigo é na doença. Tem muito amigo que é teu amigo quando você tem dinheiro no bolso, quando você está por cima, mas quando você está por baixo, eles te abandonam, meu amado. Deus é o nosso amigo em todo tempo. Ele não te abandona na sua angústia. Deus está sempre para te chegar e te ajudar e estender a mão. Eu não sei o que você pensa do deserto, mas eu vejo o deserto como um momento muito especial. Não é tempo de rejeição, mas deserto é um tempo de preparo. Deserto é um tempo de preparo, é onde Deus está te preparando para algo muito maior. Deus, Ele está preparando a igreja para algo maior. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus disse: não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Ou seja, quando eu olho para o Antigo Testamento, quando eu olho a experiência dos profetas, eu vejo que aquilo ali serve para mim. Eu vejo que aquilo se aplica historicamente naquela época, mas eu posso tirar a lição para a minha vida. Quando eu olho para a vida de Jó, esse homem, no capítulo de número 4, ele olha para Deus e ele sabe muito bem quem é Deus. No verso 17 ele diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Jó, ele vê a repreensão de Deus como uma bem-aventurança, e ele diz: não despreze, pois, a correção do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Jó, ele via não somente como uma repreensão, situações negativas da vida, mas ele vê como algo no qual Deus está tratando em nós. Ele diz: bem-aventurado é o homem que aceita a correção de Deus, a correção do Todo-Poderoso, porque é Ele que faz a chaga, e é Ele mesmo quem liga, é Ele quem fere, mas é Ele quem cura. Eu tenho que entender e enxergar se é Deus que está ferido, porque se é Deus que está ferido, Deus vai curar. Eu tenho que entender o tempo, eu tenho que entender o momento em que eu vivo. Será que é Deus que está me repreendendo? Será que é Deus que está me ensinando algo? Porque se é Deus, Ele vai curar. Ele diz: em 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Jó, ele entendia um pouco de Deus, o suficiente para ele encontrar paz. Quando eu olho para Paulo, no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ele diz que estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, foram escritas para advertência a nós, de nós outros sobre os fins dos séculos que está chegando. Paulo fala que precisamos ter a percepção do deserto. O tempo está chegando. O tempo não é fácil, o tempo é difícil. E quando a gente olha para Jó, no capítulo 23, do verso 8 ao verso 10, nós vemos Jó, um homem angustiado, indo ao encontro do mover de Deus, indo ao encontro da presença de Deus. Depois você lendo na Bíblia, do verso 8 ao verso 10, do capítulo 23, nós vamos encontrar um Jó buscando o mover de Deus, buscando a manifestação de Deus. A Bíblia diz que ele vai para o Oriente, mas Deus não está. Ele vai para o Ocidente, não encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não consigo enxergar. Quando ele vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se eu fizer a prova, aparecerei como ouro. Jó está dizendo: olha, por mais que eu corra atrás da manifestação de Deus e da presença de Deus, eu não consigo encontrá-lo, mas Ele sabe por onde eu ando. Ei, Deus sabe por onde você anda, Deus sabe o que você faz. Deus, Ele está te guardando, Deus está te protegendo, porque Deus, Ele te ama, mesmo que as coisas aparentemente não estejam saindo conforme você planejou. Talvez esse não seja o tempo, talvez seja apenas fruto do teu desejo, não da sua necessidade. Deus, Ele vai ao teu encontro. Deus parecia um fugitivo aos olhos de Jó, mas Deus sempre esteve trabalhando em favor de Jó. O fato da presença de Deus não ser notada na vida de Jó, isso não significa
significa que Deus estivesse ausente na vida dele. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, onde você não consegue ver a manifestação de Deus na sua vida. Mas isso não quer dizer que Deus esqueceu de ti, que Deus te abandonou. Deus conhece o teu passo, Deus vai ao teu encontro, Deus conhece as tuas necessidades, mas Deus é soberano. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É assim que Deus faz conosco, a fim de que possamos desenvolver e crescer espiritualmente. Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não fala, mas Deus está agindo. Deus está movendo céus e terra em teu favor. Deus, Ele está visando uma nova fase na tua vida. Deus está visando o teu crescimento, o teu amadurecimento. Deus está te chamando para perto dEle. Parece que Deus está ausente, parece que Deus não fala, mas Deus está te dando liberdade para começar a caminhar com as suas pernas. Sabe o que Deus fala para você nessa noite? Chega o tempo em que as pessoas te buscavam em casa e te levavam para a igreja. Acabou o tempo das pessoas te colocar no colo. Acabou o tempo de você chorar e alguém está na sua casa. Agora é tempo de você crescer, é tempo de você caminhar, é tempo de você frutificar, é tempo de você dar fruto, é tempo de você ser tudo aquilo que eu sonhei que você fosse. Sabe aquele tempo na vida do crente novo convertido, que ele chora, o pastor está lá, que ele chora, o diácono está lá, que ele reclama, tem alguém lá. Ei, acabou esse tempo. É tempo de caminhar com as suas pernas, meu irmão. É tempo de amadurecer, é tempo de frutificar, é tempo de gerar discípulo, é tempo de vencer com Cristo no teu barco. Acabou esse tempo. Chega, chega. É tempo de você aprender a fazer uma boa comida. É tempo de você abrir a tua boca e profetizar. É tempo de você abrir a tua boca e falar de Cristo. É tempo de você evangelizar. É tempo de você adorar o Senhor. Não é mais tempo de chorar, não é mais tempo de murmurar. Esse tempo acabou. É um novo mover de Deus na tua vida. A grande questão é que as pessoas não entendem que há uma transição. Da mesma forma como uma criança nasce, cresce, amadurece, o cristão também é assim. Ele nasce como nova criatura, ele é batizado nas águas, ele é discipulado, agora ele tem que gerar fruto. Chega. É por isso que as igrejas estão cheias de crentes murmuradores, reclamões, crentes que não geram filhos, crente que dá trabalho para pastor, é crente que não frutifica, é crente que não se relaciona, é crente que não multiplica, é crente que não tem intimidade com Deus. É um tempo de você erguer a tua cabeça e fazer a diferença. O deserto é isso. O deserto é preparação, irmãos. É preparar para a guerra. 430 anos no Egito, sem nunca ter pego numa espada. 430 anos no Egito, sem nunca ter pego numa lança. 430 anos no Egito, longe da promessa, esquecendo-se daquilo que Deus havia prometido a José, a Abraão, que seria uma grande nação, zona de conforto, comodismo. O deserto era para ensiná-los a guerrear. O deserto era para ensiná-los a pegar a espada. O deserto nos ensina a lutar por aquilo que acreditamos, por aquilo que nós sonhamos. O deserto é para gerar em nós resiliência, essa capacidade de sofrer pressão e voltar ao estado original. O deserto é para criar na igreja uma sinergia, forças combinadas. O deserto é um lugar de aperfeiçoamento. É nesse período, meu irmão, no deserto, que você tem a impressão de que o teu sonho está indo na direção contrária. No deserto, as pessoas pensam que as promessas de Deus estão indo embora. Muita gente no deserto não consegue enxergar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. No deserto, algumas pessoas pensam que estão retrocedendo. Elas pensam que a presença de Deus está diminuindo, ao invés de aumentar. No deserto, as pessoas se sentem mal amadas, se sentem ignoradas, mas na verdade ela não está assim.
pão de cada dia. Você não vai morrer de fome. Deus vai te dar aquilo que você necessita. No deserto você não vai ter abundância. Você vai receber aquilo que você necessita. No deserto, meu irmão, é um tempo em que você vivencia somente aquilo que você precisa socialmente. No deserto você vai falar: os meus amigos me abandonaram, ninguém liga para mim, ninguém me convida, a minha família é rejeitada, as pessoas não olham mais para mim. Deserto é o momento, é seu e a tua família, é para aproximar você e a tua família. Deus, Ele vai tratar você e a tua família. Deserto é assim. Deus, Ele age assim no deserto. Deus, Ele sabe o que nós precisamos espiritualmente no deserto. Talvez você se sinta abandonado pela pessoa que você mais ama, o teu marido, abandonado pela tua esposa, abandonado pelos teus filhos, pessoas que você estendeu a mão quando estava lá no buraco, e essas pessoas viraram as costas para você. Entenda, Deus, Ele está agindo nisso também. Deus está trabalhando em você. Deus está forjando o teu caráter. Deus está tratando uma ferida de anos que você pensa que já foi curada, mas Deus vai tocar na tua ferida nessa noite, vai trazer à tua memória coisas que você precisa fazer, porque deserto é um tempo de rever o passado, olhar para os nossos pais que morreram no deserto antes de chegar à terra prometida. Interessante que há uma definição que precisamos entender. No deserto, Deus não dá aquilo que desejamos, mas Deus dá aquilo que necessitamos. Porque desejo é a expectativa de possuir algo para satisfazer algo do teu coração. Mas no deserto, Deus, Ele só traz aquilo que você necessita, aquilo que você não pode dispensar, aquilo que é essencial. Paulo aprendeu ao longo da vida dele a viver na força de Cristo e superar as necessidades. Deserto é assim, irmãos. Eu olho para a dificuldade e vejo que na força de Cristo eu vou superar. Eu não sei se você está passando por este deserto, mas eu não quero nessa noite que você olhe com um olhar ruim para esse evento. Algo que você não esperava, algo que veio agora, te pegou de surpresa. Se alguém bateu na tua face, meu irmão, dê a outra face, mas não revide. Se tiver que caminhar mais uma milha, caminhe mais uma milha, mas acredite, deserto é um lugar de lutar e vencer com Deus. Paulo passou pelo deserto. Ele diz lá em Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13 o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi na vida a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, sentimento de solidão, de abandono, de desprezo, sabe isso? De traição, tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo que vai te fortalecer nesse tempo de adversidade. É Cristo que vai te fortalecer nesse tempo de escassez. É Cristo que vai te fortalecer nesse tempo de perseguição, porque tudo posso naquele que me fortalece. É possível se contentar em Cristo em tempo de sequidão, mesmo em tempo de abundância. Os filhos de Israel deixaram o Egito com muitas riquezas. Os homens naturais costumam medir a intimidade da pessoa com Deus pelas suas conquistas materiais, pelo seu sucesso profissional. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Israel saiu do Egito rico, com ouro e com prata,
mas perderam tudo. Paulo também já teve fartura, já teve escassez, mas ele entendeu que suficiência somente com Cristo Jesus. Números 14, verso 24, diz o seguinte: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada a seus descendentes e a herdarão. Todos nós, quando passamos pelo deserto, não vemos a hora disso acabar. Não conseguimos às vezes chegar à terra prometida, mas a Bíblia relata que Caleb, ele tinha um outro espírito, tinha uma outra relação com Deus, algo íntegro, inteiro, sem divisão, sem partes. Caleb e Josué foram homens íntegros diante do Senhor, e por conta disso Deus fez com que eles entrassem na terra prometida. Existem pessoas que há anos estão dando volta pelo deserto e não conseguem perceber que tudo isso é fruto de desobediência ao Senhor, falta de intimidade com Deus, falta de comunhão com Deus. É conhecer a Deus apenas de ouvir falar. A palavra conhecer no Antigo Testamento significa conhecer através de uma experiência pessoal. Não apenas conhecer de ouvir, mas conhecer de tocar, conhecer de sentir, conhecer de vivenciar na sua vida algo sobrenatural da parte de Deus. Nós só conhecemos a Deus quando nós temos essas experiências de sentir o agir, o mover de Deus na nossa vida. É a partir daí que nós nascemos de novo. É a partir daí que somos nova criatura. É a partir daí que o Espírito Santo passa a habitar. É a partir daí que o Espírito Santo vem e nos cela. É a partir daí que nos tornamos filhos de Deus, eleitos de Deus, propriedade exclusiva de Deus. É a partir daí que tudo aquilo que eu peço ao Pai, no nome de Jesus, Ele nos concede. Oh, meu irmão, se tu quer sair desse deserto e herdar a terra prometida, eu te digo uma coisa: é necessário nascer de novo. É necessário ter essa experiência com Cristo. É necessário sentir a presença de Cristo. Chegando já na conclusão, Paulo, ele também fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 5, nos ensinando algo tremendo sobre a nossa motivação. A nossa motivação quando caminhamos pelo deserto, quando passamos pelo deserto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição. Não faça nada por egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista, houve a confirmação do Pai do céu, dizendo que ele era o Filho amado. Naquele exato momento, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E ali por 40 dias, 40 noites, o nosso Jesus passou pela provação. Foi-lhe oferecido tudo aquilo que talvez um homem natural almejasse, cobiçasse. Talvez, se fosse um homem natural naquela situação na qual Satanás se apareceu a Jesus, é possível que talvez os homens aceitassem a proposta de Satanás. Mas Jesus, em todo o tempo, ele rejeitou e usou a palavra para vencer a Satanás. O que nos faz vencer no deserto é a condição do nosso coração, é a nossa motivação em Cristo Jesus, aquele que tomou sobre si os nossos pecados, ele que morreu visando o nosso bem-estar. Quando eu olho para esse texto aí citado, texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, eu aprendo algo sobre essa soberania de Deus, sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós, tanto no plano espiritual como no plano material. Tudo vem de Deus, tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas.
Mas só que o objetivo de Deus é nos purificar, é nos transformar, para que venha assim tempo de abundância, para que acabe o tempo de escassez, para que a nossa aliança com Ele seja sempre renovada. E Ele escreve o seguinte: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Deus quem nos dá capacidade para produzir riqueza. É Deus quem abre porta. É Deus que confirma a aliança que Ele jurou aos nossos antepassados, como hoje se vê. Nós estamos aqui nessa noite falando sobre deserto, sobre aquilo que é deserto. O que é o deserto? Pode ser um lugar, como pode ser um estado, mas pode ser um lugar de bem-aventurança ou um estado de bem-aventurança para aqueles que confiam e acreditam no poder sobrenatural de Deus. Eu quero que você nessa noite tire toda a visão equivocada do que é o deserto. O deserto não é o teu fim, mas é um meio para se chegar onde Deus quer te levar. Deus, Ele quer mudar a tua história, porque quando eu olho para Jó, capítulo 42, após essa oração que Jó fez, Jó, ele faz uma oração de arrependimento. Jó reconhece a soberania de Deus. Ele fala, Amanda, que todos os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus ele tem um propósito para cada um de nós, ninguém pode impedir, por mais que os homens se levantem, por mais que maquinem o mal contra você. Se é propósito de Deus, vai se cumprir. Jó, ele ora, pedindo perdão ao Senhor. Jó declara que está aberto para ouvir de Deus e aprender com Deus. Jó declara aqui que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas no momento em que Jó perdeu tudo, no momento em que Jó ficou enfermo, Jó, ele teve ali uma experiência com Deus. Eu não sei, querido, o que você está esperando para ter uma experiência com Deus. Eu não sei o que você está esperando para entregar a sua vida a Deus. Eu não sei o que você está esperando para abandonar essa vida que não agrada a Deus. Eu não sei, meu irmão, o que você está esperando para sair de cima do muro. Esse muro não é de Deus, esse muro é de Satanás. Ele é dono desse muro. Saia de cima do muro. Eu não sei o que você está esperando para poder vivenciar os propósitos de Deus. Para de ter medo do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Capítulo 42, versículo 10. Após essa oração de confissão, de arrependimento, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que ele tinha antes. Ele fala de coisas materiais aqui, mas Deus restaurou a saúde física. Deus restaurou a saúde emocional. Deus restaurou o casamento. Deus trouxe filhos para Jó. E Deus trouxe mais riqueza para Jó. Eu não sei qual é a área que você quer que Deus nessa noite restaure. Talvez você tenha uma dificuldade, um vício, um hábito, algo que tenha afetado a tua vida, o teu relacionamento com a tua família. Mas nessa noite, Deus, Ele é soberano. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te libertar. Deus, Ele quer agir. Mas você precisa se arrepender, como Jó se arrependeu. Por isso eu me abomino, me arrependo do pó e da cinza. A Bíblia diz, meu irmão, que Jó foi acusado pelos seus melhores amigos. Talvez você tenha sido traído pelos seus melhores amigos. Talvez você tenha sido ferido por alguém de perto e você não consegue orar por essa pessoa, você não consegue perdoar essa pessoa. Talvez você tenha depositado a sua esperança em homens, em pessoas, e você se frustrou mais uma vez. Você está fazendo tudo errado, como sempre fez. Chegou o tempo de você fazer as coisas da maneira certa, na maneira como Deus quer.
o Senhor virou o cativeiro de Jó. Em outras versões, Deus mudou a sorte de Jó. E Deus, nessa noite, Ele quer mudar a tua sorte. Deus quer virar o teu cativeiro. Deus quer dar uma virada na página. Deus quer te dar uma página em branco para você reescrever uma linda história. Só que a tinta não é da caneta, vai ser com a tinta do Espírito Santo. E o livro, a página, é a tapa do teu coração. É uma nova história escrita pelo Espírito Santo de Deus, não mais no coração de pedra, mas no coração de carne, um coração transformado, porque a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Eu não sei quem é o alvo da tua oração nessa noite, eu não sei quais as pessoas que você precisa orar. Talvez sejam pessoas que te machucaram, pessoas que te perseguiram, pessoas que te humilharam, pessoas que te rejeitaram. Eu não sei, mas Deus nessa noite te convida a orar por vidas, e essa oração vai tocar no coração de Deus. Verso 11 diz que após essa oração, então vieram a Jó, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos antes conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram com ele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha a vontade soberana de Deus diante de uma adversidade. Foi o Senhor que enviou. Se foi o Senhor que fez a ferida, o Senhor vai curar. E diz o seguinte: e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumenta. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E aí ele vai citar o nome dos filhos e das filhas. E então morreu Jó, velho, farto de dias. Nessa noite Deus, Ele quer mudar a sua, a minha, a nossa sorte. Deus, Ele quer mudar o teu cativeiro. Mas é necessário que eu e você oremos por alguém que seja alvo da nossa oração. Deserto não é um lugar para morrer. Deserto é um lugar para lutar e vencer com Deus. Deus tirou Jó do deserto, no tempo certo, e deu a ele tudo aquilo que ele necessitava. Por isso que nessa noite eu disse, é uma mensagem pastoral, uma mensagem de consolo e de encorajamento, é uma mensagem na qual Deus te chama a orar por alguém, a orar por alguém, a orar por alguém, porque Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua história. Mas tem um detalhe: foi no deserto em que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente. Moisés, ele tirou a sandália, porque aquele lugar era um lugar santo. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão: você não está literalmente no deserto. Eu quero te falar uma coisa: a sarça está ardendo nesse lugar. A presença de Deus está aqui, mas você tem que tirar a sua sandália, você tem que ser mais humilde, você tem que abaixar a sua cabeça para Deus, porque Deus vai te levantar do pó e da cinza. Deus vai curar as tuas chagas, Deus vai curar a tua enfermidade, porque a presença de Deus sempre será notória na vida de quem crê em milagre, na vida de quem crê em Jesus, na vida de quem tem um coração grato e quebrantado. Deus está aqui, a sarça está ardendo. Eu convido você a tirar as tuas sandálias e se achegar diante do Senhor. E Deus te pergunta: o que tu tens nas tuas mãos? Eu tenho um cajado. Joga no chão. O que tu vês? Uma serpente. Então pega pela cauda. Não se pega a serpente pela cauda, se pega a serpente pela cabeça.
Mas quando Deus te mandar fazer alguma coisa, mesmo que seja louco aos olhos dos homens, faça. Eu não sei quem é a pessoa que Deus colocou no teu coração que você tem que orar, ou que você tem que procurar, ou que você tem que dar um abraço, ou que você tem que pedir perdão, porque enquanto essas coisas estiverem cobertas aos olhos de Deus, o teu cativeiro vai continuar, o teu deserto não vai terminar, porque deserto é lugar de lutar e vencer com Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite sendo confrontado pelo Espírito Santo. Saia daqui sabendo o que você tem que fazer amanhã. Saia daqui decidido de que Deus vai mudar a tua sorte. Mas isso compete a você colocar em prática o que Deus está te dizendo agora. Eu quero convidar você nessa noite que ouviu essa palavra, entendeu essa palavra, e pela fé vai entrar na presença de Deus e vai cumprir aquilo que Deus mandou você fazer, porque isso vai decidir o tempo de peregrinação que você terá ainda pela frente. Hoje pode ser o teu último dia no deserto. A terra prometida está logo ali, só depende de você. Só depende de você, a terra prometida está ali, é você quem vai tomar a decisão agora de colocar um fim nessa caminhada de sofrimento pelo deserto. E o Senhor te chama pelo teu nome agora. Meu filho, se coloca de pé. Deus está te chamando pelo teu nome. Mensagem pastoral é para crente, é para quem conhece a palavra. Por isso que eu desafio aos crentes nessa hora a se posicionar diante do chamado do Senhor. O Senhor está te chamando pelo teu nome, e o Senhor diz: eu quero mudar a tua história. Amém, Pai? Não precisava nem vir à frente, mas você já veio. Mas eu quero convidar você, se Deus está te chamando pelo teu nome e te convida a orar por alguém, ou a tomar um novo posicionamento no mundo espiritual, eu quero convidar você, onde você estiver. Eu quero orar por você agora. Glória a Deus, Santo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar um ponto final nesse deserto. Vamos colocar um ponto final nesse deserto. Ah, mas alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar pelo Wagner que veio aqui à frente. E vou orar por você também. Vem cá, Wagner, chega mais aqui. Santo de Israel, louvado e exaltado seja o teu nome. Estamos na tua presença nesse lugar aqui nessa noite, Senhor, porque sabemos, ó Pai, o quanto tem sido difícil o tempo que temos vivido. Parece que o deserto nunca vai terminar, mas queremos, Senhor, nessa noite consagrar as nossas vidas no teu altar, te render graça. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Venha ao nosso encontro, restaurando áreas da nossa vida que estão arruinadas, Senhor. Visita a vida do Wagner que está aqui nessa noite, aqui na frente. Ele tem razões pessoais, ó Pai, para te pedir perdão, e ele acredita no sobrenatural. Da mesma forma, Senhor, eu quero te entregar a vida de cada irmão que encontra-se de pé, que tem algo a te pedir, Senhor, que tiraram as suas sandálias, porque sabem que no lugar onde eles estão é terra santa, e aqui a tua presença é notória e é manifestada, Senhor, em todo o tempo. Cremos no poder da tua palavra, cremos que aquilo que aconteceu com Jó, da restauração, do renovo de Jó, é possível nos dias de hoje, porque nós cremos que tu és a cura, cremos no milagre, cremos no sobrenatural, cremos que esse deserto está acabando, Senhor, na vida do meu irmão que está aqui, e nós louvamos e adoramos o teu nome, e te rendemos graça, Senhor, te pedimos perdão, Pai. Muito obrigado por tudo. Enquanto o ministério canta, eu quero pedir para você orar por alguém que precisa ser alvo da tua oração. Vai lá, Wagner, fica ao lado da tua esposa. Vem
casa aqui, vamos cantar, creio que mais agora. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Você tem alguém que é alvo da tua oração? Existe alguém que você precisa orar por ela? Por alguma razão específica? Porque quando Jó orou, Deus mudou as obras. Nós cremos, Senhor, que Tu és a cura. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos plenamente, Senhor, na Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, coloca um ponto final nessa dor. Consola quem chora. Cure as pessoas, Senhor. Aproxima as pessoas, meu Pai. Derrama, Pai, a Tua unção, o Teu bálsamo sobre aquele que não necessita. Coloca nos lábios do Teu povo, Senhor, um louvor perfeito. Tira toda murmuração, toda palavra contrária, negativa do coração do Teu povo, Senhor. Jesus, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Você orou? Eu quero pedir para você agora orar por quem está ao seu lado. Eu quero orar pela banda. Vamos orar uns pelos outros. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer um momento de intercessão. Eu não sei o que está no coração da bandinha. Ela não sabe o que está no meu. Mas nós vamos orar uns pelos outros agora. É um culto de pastoral. Momento de consagração e de encorajamento. Eu quero também dar uma oportunidade após a sua oração. Você que está aí abraçado com alguém, você quer testemunhar aqui de cima algo que Deus falou no teu coração nessa noite? Você quer falar para a igreja do Senhor aquilo que Deus falou para você? Você quer testemunhar do mover de Deus nesse lugar? Você quer abrir o teu coração aqui de cima? Pastor, eu quero falar isso. Eu cheguei aqui com o meu coração desse jeito. Eu quero contribuir com a fé do meu irmão. Tem alguém nessa noite? Você quer participar comigo dessa ministração aqui na frente? Você quer sair do seu lugar, vir aqui falar aquilo que Deus está falando ao teu coração? Você quer profetizar sobre a vida da tua igreja nessa hora? Você quer sair do teu lugar? Eu quero dizer porque acabou o tempo. O tempo de menino acabou. Acabou. Chega da coisa de menino. Você se tornou homem e mulher. É tempo de pensar grande. É tempo de agir como gente grande, como gente madura. É tempo de encarar as adversidades como Cristo encarou, como Paulo encarou. Você é um servo, uma serva de Deus valorosa. É tempo de erguer a tua cabeça e contemplar a glória de Deus, até mesmo na adversidade.
te dar um abraço, apertar a tua mão, te desejar uma boa